Nessa aula de hoje iniciamos o nosso estudo de tabela periódica. A tabela periódica não surgiu como a gente conhece ela hoje, ela teve todo um processo de evolução. E nós vamos falar de dois caras muito importantes que participaram da montagem dessa tabela periódica, tá? Primeiro, aquele que é considerado o pai da tabela periódica, Dmitry Ivanovich Mendeleev. Esse cara organizou a tabela deixando ali alguns espaços, tá? Esses espaços eram para elementos químicos que ele ainda não conhecia. Ele sacou isso num sonho dele. Então ele sonhou com uma tabela periódica cheia de buracos e entendeu que ele deveria organizar os elementos e deixar espaço para elementos que ainda não haviam sido descobertos. E mais do que isso, ele fez previsões sobre as propriedades desses elementos, tá? A tabela dele, então, deixava aqui alguns espaços. Note alguns espaços já com algumas propriedades, como por exemplo a massa atômica, tá? Que ele já supunha algumas massas, na verdade ele previa algumas massas com base na periodicidade desses elementos, tá? Ele organizou em linhas e colunas a sua tabela, tá joia? Note, por exemplo, esse elemento aqui, ó, que fica ali abaixo do alumínio, certo? Para esse elemento, ele fez algumas previsões. Ele chamou esse elemento de ECA-alumínio, aquele que está abaixo do alumínio, tá? Hoje nós sabemos que esse elemento é o gálio. E ele fez algumas previsões de massa atômica, densidade, ponto de fusão e a fórmula do óxido desse elemento, tá? Esses são os valores que ele previu. E esses são os valores que a gente conhece hoje para esse elemento, o gálio. Então, olha a proximidade dos valores que ele previu, tá? Então, por isso ele é considerado o pai da tabela periódica, porque além de sacar que ele tinha que deixar espaços, porque haviam elementos químicos que ainda não tinham sido descobertos, ele deixava as previsões de propriedades desses elementos, tá joia? Mas, por ter organizado sua tabela em ordem crescente de massas atômicas, havia alguns probleminhas, que a gente sabe que existem elementos com massas próximas, isóbaros, certo? Então, alguns problemas haviam na tabela de Mendeleev. Surge então a tabela de Moseley, com uma pequena mudança. Ao invés de ordenar em massa atômica, ele ordenou pela ordem crescente dos números atômicos, o que resolveu o problema, tá? Com técnicas de raio-x, ele conseguia determinar os números atômicos dos elementos que ele conhecia até então. Então, pôde propor essa tabela periódica, já organizada pelos seus números atômicos, tá? Nós temos ali as colunas, os grupos e as linhas. Note que são 7 linhas, como a nossa tabela atual. Existe também a presença já do grupo dos gases nobres, aqui na tabela de Moseley. Mendeleev não conhecia ainda os gases nobres, tá ok? Beleza? Muito bem. Então, importante você entender. Tabela de Mendeleev, organizada por ordem crescente de massa atômica. Tabela de Moseley, ordem crescente de números atômicos. Após essa evolução, a tabela periódica ganhou a sua organização em períodos e famílias. Períodos são as 7 linhas horizontais da tabela periódica. O que os períodos trazem de informação? Trazem para mim elementos que têm o mesmo número de camadas, se estiverem no mesmo período. Por exemplo, todo elemento do quarto período tem 4 camadas, como o cálcio, por exemplo. O cálcio está no quarto período da tabela periódica. Note que ele tem 4 camadas. Sua camada de valência é 4s2. Olhe o arsênio, por exemplo, também pertencente ao quarto período. Note ali que ele também apresenta 4 camadas, ok? Então, elementos que estão no mesmo período apresentam o mesmo número de camadas, o mesmo número de níveis energéticos. Tranquilo até aí? Então, a tabela apresenta aqui 7 períodos, sendo o primeiro período hidrogênio e hélio apenas. Aí, o segundo período, que tem ali mais alguns elementos. Terceiro período, o quarto período já é completo, assim como o quinto período, que também é completo, iniciando ali no rubídio e terminando lá no xenônio. Nós temos também o sexto período. Note que há ali um quadrinho de 57 a 71, certo? Assim como no sétimo período, um quadrinho que mostra ali
de 89 a 103. Esses elementos estão colocados aqui fora da tabela periódica, porque não tem como eles estarem lá dentro. Tanto a série dos lantanídeos, começando no lantânio, quanto a série dos actinídeos, começando ali no actínio. Legal? Note aqui então o cálcio e o arsênio, ambos pertencentes ao quarto período, como nós já tínhamos mostrado ali anteriormente. Legal? As famílias são as 18 linhas verticais da tabela periódica, tá? Numeradas de 1 até 18 segundo a IUPAC. Legal? O que a família traz de importante para mim? Agrupa elementos com propriedades semelhantes, como por exemplo, todos os elementos da primeira família, os alcalinos, reagem com água produzindo gás, hidrogênio e calor, propriedades semelhantes, alguns de forma mais vigorosa, outros de forma menos vigorosa, mas todos reagem com a água produzindo gás, hidrogênio, calor e meio básico, ok? Outra característica, todos os elementos da família 2A têm 2 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada, tá joia? Então, enquanto os períodos me trazem informações sobre o número de camadas, as famílias trazem informações sobre propriedades semelhantes. Elementos da mesma família apresentam propriedades semelhantes, ok? Então nós temos as 18 linhas verticais, as 18 famílias da tabela periódica, numeradas segundo a IUPAC, de 1 até 18. Nós teríamos aqui a família de número 1, que vai ali do hidrogênio ao frâncio, lembrando que o hidrogênio não faz parte da família, tá? Nós temos aqui a família 2, do berílio até o rádio. Temos aqui a família 3 com uma particularidade. Note 2 quadradinhos que nós temos uma sequência de numeração, um intervalo de numeração. São os elementos que são jogados do lado de fora da tabela periódica. Todos aqueles elementos é como se eles estivessem dentro desse quadradinho, todos aqui. Como não é possível fazer isso, eles são escritos na parte de fora, certo? Apenas os números atômicos deles ali no quadrado e eles são escritos aqui na parte de fora. O mesmo acontece com o quadrado de baixo, do 7º período da família número 3. É como se todos aqueles elementos estivessem ali dentro. Como não há possibilidade de se escrever dessa forma, eles são escritos na parte de fora da tabela periódica. Tranquilo? Muito bem, na sequência nós teríamos as demais famílias ali da tabela de 1 até 18. Lembrando que a numeração antiga era 1A, 2A, aí 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, aí vinha a trinca da família 8B, né? 8B, 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 aí vem 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, tá ok? Mas aí o PAC sugere de 1 até 18, tá joia? Existem aquelas clássicas frases para você guardar os elementos, né? Como, por exemplo, essa aqui, li na cama Robinson Crusoe em francês para a primeira família. Legal? Os metais alcalinos. A família 2, que são os alcalino-terrosos, a frasezinha dela é aquela história. Bela Magrela casou com o senhor Barão Ratão. Tem gente que usa, certo? Tranquilo? Muito bem. A família número 13 é chamada de família do boro, certo? E nós temos lá Bozo, alegria da garotada, inimigo dos Teletubbies. Uma formazinha de você guardar, tá ok? A 14, família do carbono. Comi siri gelado sentado na Paraíba. Então ali os elementos que compõem a família 14. A família 15 do nitrogênio tá ali, ó. Não posso assistir suruba de bichos. 16. Família 16 é a família dos calcogênios, iniciando lá no oxigênio. Os 7 porquinhos. Os 7 porquinhos. Beleza? Tá ali então a família dos calcogênios. A família 17 dos halogênios. Ficou claro. É uma marca de cerveja. Imitou outra marca de cerveja. A 18. Hélio nem argumentou as críticas do xerife. Ali são os gases nobres, ok? A família dos gases nobres, do hélio até o radônio. Tranquilo? Essas são as principais famílias da tabela periódica, aquela que você vai trabalhar mais durante seu curso, tá? Os elementos ali do meio, alguns a gente acaba trabalhando, mas a maior parte dos elementos são elementos dessas famílias. Por isso elas têm nomes particulares e é importante que a gente se lembre. Tranquilo?
E é isso, agora chegou a hora da prática. Então vamos para um exercício. Se você quiser mais sobre química, resumos teóricos, listas de exercícios e um monte de outras coisas, aqui embaixo na descrição tem o link do site do Professor Marques, tá bom? Bora resolver o exercício, hora importante da nossa aula, hein? De volta aqui com você, meu amigo. Ele traz para nós esse exercício com a tabela periódica de Mendeleev, aquilo que seria um esboço da tabela de Mendeleev. E vai fazer algumas afirmações sobre esses elementos que ele deixou previstos aí, tá? EA, EB, EC, ED, ele vai fazer algumas afirmações. Primeira afirmação dele é de que ela foi foi organizada em ordem crescente dos seus números atômicos. Não. Isso é característico de quem? Moseley, correto? Mendeleev organizou em ordem crescente de massas atômicas. Tudo bem? Na segunda afirmação, na letra B, ele diz para nós que o elemento EC, localizado entre o silício e o estanho, deveria ter fórmula do seu óxido EC2O3. Se você notar, o elemento que ele está falando, EC, estaria ali no grupo 4, do carbono. Então vamos pensar em cima do carbono. Quais são os óxidos possíveis para o carbono? O CO e o CO2. Esse elemento EC, que estaria no mesmo grupo, teria propriedades semelhantes, deveria formar óxidos do mesmo tipo. Então ECO e ECO2. Não o EC2O3, como ele sugere na alternativa B, que está incorreta. Legal? Na alternativa C, ele diz que os elementos pertencentes à família dos metais alcalinos não está representado aqui. Aqui, ó, elementos dos metais alcalinos do primeiro grupo, lítio, sódio, potássio, rubídio. Há elementos dos metais alcalinos sim, então a C é incorreta. Na letra D, ele diz para nós que o elemento EC, situado entre silício e estanho, poderia formar um sal com o cloro com fórmula ECCl4. Se a gente analisar essa família, titânio, ali na mesma família, estanho, são elementos capazes de formar cátions 2+ e 4+. O EC também poderia formar 2+ e 4+. Ligando-se com cloro, nós poderíamos ter o ECCl2 e o ECCl4. Então, realmente, um seu sal poderia ser o ECCl4 e nós temos, então, como resposta a letra D de dado. Ok? E é isso aí, obrigado por ter acompanhado a aula até agora, a gente finaliza por aqui, espero que você tenha entendido, gostado. Lembrar mais uma vez, lá na descrição, o link do site do Professor Marques e também inscreva-se aqui no canal, já clica ali no sininho para receber as notificações, tá bom? Goodbye, como eles dizem lá!